Imagens bizarras do mundo. Parece que, em cada lado do mundo, existem objeções de viagem estupendas a serem encontradas, mas, além disso, caminhos que levam a lugares assustadores carregados de segredo e desagrado. O ar silencioso de uma construção solitária ou deserta parece suscitar consistentemente histórias de medo. Neste resumo, há fotos de apenas alguns dos lugares mais assustadores do mundo e dos relatos que os abrangem. 1. A prisão. A entrada nesta imagem não parece estar conduzindo qualquer lugar aceitável, não é? A prisão territorial de Yuma, no Arizona, funcionou durante o século XVII e abrigava mais de 3.000 detidos. Os prisioneiros, o mais jovem dos quais tinha 14 anos, cochilavam em beliches de ferro. Um telefone no ponto focal do prédio da prisão foi apelidado de The Dark Cell, depois que os detentos, deixados em isolamento, enlouqueceram depois de serem presos às divisórias com toques de anel, no escuro como a noite. 2. Cidade fantasma. Imagina ir para uma excursão a uma pequena cidade estranha onde solitários animais te observam como galinhas e gansos, e a organização solitária são modelos em tamanho natural. Considerando todas as coisas, você não precisa apenas imaginar. Em vez disso, você pode encontrar por si mesmo no Demolition World em Invercargill, Nova Zelândia. Destruction World é uma cidade fantasma inteira produzida com materiais reutilizados e modelos em tamanho real posicionados para quebrar indivíduos. 3. Fortaleza trabalhada para proteger a costa de intrusões. A fortificação de No Man's Land perto de Portsmouth, na Inglaterra, acabou sendo vendida como uma ilha particular e transformada em uma pousada durante os anos 90. Demorou 20 anos para construir a fortificação com sua expectativa de alojar pelo menos 80 soldados e 49 armas. Seu meio foi recortado como abrigo contra o clima terrível e uma grande pomba no fundo do mar deu água nova. O posto teve inúmeros proprietários ao longo do prazo e num episódio inusitado de 2008, Poloni bloqueou-se no interior da construção, afirmando ser o proprietário em todo caso e recusando-se a deixar os presidentes da KPMG o destituírem. No momento em que finalmente o fizeram, encontraram o local cheio de móveis quebrados, plantas mortas como uma piscina meio carregada com água cor de terra. 3. Bonecas Nagoro, no Japão, é uma pequena cidade onde a população nunca diminuirá. Isso acontece porque, quando alguém passa adiante, um ocupante próximo, Tsukimiya Yano, está por perto para fazer uma boneca para preencher o buraco que o indivíduo deixou. Disse que essas bonecas diminuem os indivíduos na cidade em 10 para 1. As bonecas espantalhos podem ser encontradas em salas de aula, na comunidade da cidade, na nascente, no centro da cidade e praticamente em qualquer outro lugar. Ayano começou o empreendimento porque precisava se livrar da sensação de vazio que sentia cada vez que verificava a cidade ficando vazia. 4. África. A África do Sul é o lar de muitos campos abertos, encostas, montanhas, costas marítimas e reservas naturais. No meio, no entanto, você vai descobrir uma tonelada de casas, locais de negócios e praças de varejo. Uma parte desses projetos foi abandonada ao longo do tempo e tudo o que sobrevive deles são telhados em desintegração, divisórias separadas e lendas metropolitanas. Eles incorporam clínicas médicas, residências particulares, locais de trabalho, fazendas e círculos religiosos. 5. Belchite disse que caso você permaneça nas estradas da abandonada cidade de Belchite, na Espanha, ao anoitecer, ouvirá o choro triste de uma criança que não consegue descobrir sua mãe. Os fazendeiros próximos são usados para o som, mas ao mesmo tempo se tornam infelizes ao ouvi-lo. Em 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, um grande número de cidadãos regulares em Belchite foram assassinados em 14 dias. Sem espaço para sepulturas, corpos foram acumulados na praça da cidade e outros foram jogados em um lagar subterrâneo. 6. Cabana. A Antártica não se trata apenas de gelo e pinguins. A massa de terra mais ao sul da Terra tem muitas histórias assustadoras e locais aterrorizantes para obrigá-los. É também onde a história não confirmada de Gene, o navio fantasma, começou.
A história, lenda metropolitana, diz que Jenny congelou fortemente em um obstáculo de gelo da passagem de Drake em 1823 e foi encontrada em 1840 por um transporte baleeiro. Os marinheiros descobriram corpos completamente protegidos a bordo da embarcação destinada. A cabana de Shackleton na ilha de Ross é outro dos locais mais assustadores da Antártica. A casa foi trabalhada e alojada pelo viajante Ernest Shackleton e seu grupo durante a expedição antártica britânica de 1907 a 1909. Sir Edmund Hillary visitou a casa vários anos após a morte de Shackleton e professou ter visto a aparição de Shackleton caminhando em sua direção quando ele se aventurou dentro. 7. Casa abandonada em Shaoyangmen, Pequim fica uma casa indesejada conhecida como Shaonei-no. 81 ou Igreja Shawnee. É sinônimo de assustador, expandido dramaticamente em 2014, depois que a casa foi utilizada em um filme 3D de sangue chamado The House That Never Dies. Histórias de fantasmas que cercam o local incorporam o fantasma de uma senhora que se enforcou e um clérigo britânico que tentou transformar a casa em uma congregação, mas desapareceu antes que o desenvolvimento fosse concluído. 8. Castelos. A Escócia é o local a ser considerado quando unicórnios e Nessie aparecem em uma discussão descontraída. É também a área de alguns palácios, alguns dos quais muito mais assustadores do que outros. Em 2016, Bill Andrews tirou uma foto de sua namorada e de outros parentes que estavam se apresentando no castelo de Crates perto de Aberdeen. Ao olhar as fotos mais tarde, sua garota avistou o que parecia uma figura ficando atrás delas, dentro de uma porta de fortaleza. Andrews estava todo assustado e chegou ao castelo para educá-lo sobre a foto. Ele ficou surpreso quando o chefe da propriedade, James Anderson, revelou a ele que ele não era o primeiro ou o último indivíduo a revelar uma experiência terrível, visto que avistamentos de fantasmas haviam disparado recentemente. 9. Esculturas. Veijo Ronconen era um representante inabalável que trabalhava todos os dias em uma fábrica de papel por muito tempo. Ronconen também era visto como um eremita, já que nunca foi a nenhum lugar ainda para trabalhar e para casa, que era uma propriedade cercada por uma densa floresta. Ninguém percebeu que este operário finlandês da linha de montagem era um artesão talentoso até o dia em que faleceu em 2010 e muitos modelos foram encontrados nas áreas florestais atrás de sua casa. O local logo se transformou em um local de férias com 25 mil pessoas visitando o Jardim de Esculturas Veijo Ronconen todos os anos. Uma parte dos modelos, todos eles figuras humanas, são de jovens se segurando no ar, enquanto outros são de adultos mais experientes.